Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos fazer alguns comentáriozinhos sobre uma série que já tem algum tempo que saiu, porque saiu em 2012, 2013 lá nos Estados Unidos, e essas edições aqui saíram em 2019 aqui no Brasil, tá? É Antes de Watchmen, que é uma série, na minha opinião, muito bem sucedida, tentando trazer novas histórias para esses personagens icônicos criados pelo Alan Moore e pelo Dave Gibbons lá nos anos 80, né? 80, acho que é 88 mais ou menos, que saiu a série Watchmen. Agora a memória vai me trair, tá? Mas, antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal e deixem seu like para dar uma olhadinha nessas edições de colecionador e também para ouvir alguns comentários, ver se vocês acham que vale a pena você adquirir e ter na sua coleção. Essa coleção aqui, apesar de ser um pouco antiga, já tem mais de 5 anos, ela ainda é uma coleção que dá para você conseguir, tá? Não é tão difícil assim, não. Bom, então, como eu dizia, isso aqui foi a primeira tentativa, digamos assim, da DC Comics de ressuscitar, de trazer de volta os famosos personagens da série Watchmen, que gerou um filme, inclusive, para quem gosta da série Watchmen, sabe muito bem que, além da série propriamente dita, que já saiu edições, inclusive edições de luxo do Watchmen, né? Também tem um filme que também é muito bom. Eu considero o filme tão bom quanto a série. O filme atingiu completamente o cerne da questão da série, conseguiu contar a história principal da série, a que mais importava. Lógico que a série Watchmen tem outras sub-histórias, digamos assim. Mas o drama principal foi muito bem retratado no filme Watchmen. Essa série aqui, ela foi distribuída de uma maneira um pouco tímida, na minha opinião, pela DC Comics e também mais tímida ainda pela Panini aqui no Brasil, tá? Essa série ela é composta por minisséries de cada personagem. Cada minissérie contava a história de um personagem, logicamente interagindo com os outros personagens do mesmo universo, esse universo de Watchmen, tá? Então foi publicado em fascículos, em revistas mensais, cada um dos personagens, mais ou menos assim com 4 edições cada um. Alguns tiveram menos, outros tiveram um pouco mais, mas normalmente 4 edições. E depois, isso lá por volta de 2013, 2014, mais ou menos. E aqui, essa edição encadernada, que eu estou mostrando aqui para vocês, é de 2019, tá? Então, aqui em cada volume, eles trouxeram algumas histórias mais compactadas ainda. Porque quando saiu em capa canoa, ela saiu com a minissérie completa de cada personagem. Por exemplo, saiu uma revista do Coruja, saiu uma revista do Doutor Manhattan. Por exemplo, aqui, ó. Essa daqui é a edição lá de 2013. Deixa eu ver se tem a data aqui. Mas ela é mais ou menos 2013, 2014, com a edição fechada do Antes de Watchmen, Doutor Manhattan, tá vendo? Então tá aqui a edição que saiu na época. Depois saiu então essa edição que é bem maior, olha só que maravilha. Ela é bem maior e uma edição de colecionador. E eu comprei essa daqui na época porque eu sou muito fã do Adam Hughes, tá? E gosto também bastante do autor, do autor da história, o J. Michael Straczynski, tá? Então, em cada volume aqui, o que foi o critério? É o escritor. Então, aqui está junto o Coruja e o Dr. Manhattan, porque ambas as histórias são escritas pelo J. Michael Straczynski, que é um excelente autor. Aqui, aí você tem a história do Coruja desenhada pelo Andy Kubert e pelo Joe Kubert, tá? O pai, o filho e o pai. E na história do Dr. Manhattan é o Adam Hughes, além de ter uma história bônus, uma história extra do... Agora vai me faltar a memória aqui, acho que é o Moloch. Deixa eu ver se é. É isso aí. Uma história extra em 2 partes do Moloch. E essa desenhada pelo Eduardo Risso. Se não me engano, ele é chileno, né? Ainda tem alguma arte do Bill Sienkiewicz, ou Sienkiewicz, não sei como é que se pronuncia isso. Eu prefiro ler Sienkiewicz, mas tem gente que diz que é Sienkiewicz. Enfim. Então,
Esse volume aqui já é o Ozymandias e o Corsário Carmesim, que vocês sabem que, paralelo à história de Watchmen, também tinha a história do Corsário Negro, uma história de piratas, né? Uma aventura de piratas que é narrada paralelamente à história do Watchmen, propriamente dito, né? Aqui tem tem história do Len Wein, tá? Com arte do Jay Lee, do John Higgins e do Steve Hood. Mais uma vez, eles juntaram no volume as histórias do antes de Watchmen, Ozymandias e Corsário, porque são escritas pelo Len Wein. Muito bem. Aqui mais um volume, você tem Minutemen, que seria aquele primeiro grupo, né, o primeiro grupo de super-heróis desse universo, que eram os Minutemen, e a Espectral. Por quê? Porque foram escritos basicamente pelo Darwyn Cook e desenhados pela Amanda Corner, tá? Então eles foram tentando fazer isso aqui. Ainda tem um quarto volume que não está aqui, mas que eu vou mostrar aqui no canal também, que é o que traz o Rorschach e a outra agora não vou lembrar. Não é o Ozymandias, o outro é o... Ah, sim, é o Comediante. E aí é o Rorschach e o Comediante, que de certa forma são os personagens assim mais famosos, né? Que caíram mais do gosto das pessoas. Mas depois eu vou trazer isso aqui também. Hoje eu quero mostrar um pouquinho sobre esse álbum aqui. Vou deixar de lado os outros dois, depois eu vou trazer eles. Sobre o Coruja e o Doutor Manhattan, tá? Que é extraordinário. Eu costumo sempre dizer que a gente vai evoluindo na história em quadrinho a partir do personagem. Quando você é garoto, a primeira coisa que você gosta é de um personagem, né? Eu, pessoalmente, comecei gostando de animação japonesa, né? Aqueles personagens que apareciam na televisão, tal. Quando eu fui para a história em quadrinho, o primeiro personagem que eu tive assim um certo carinho foi o Homem de Ferro, porque foram as primeiras revistas que foram trazidas para o Brasil, né? Pela Ebal, né? Da Marvel, foi o Homem de Ferro e o Capitão América também, mas principalmente o Homem de Ferro, que foi o que caiu no meu gosto. Mas logo em seguida eu descobri o Homem-Aranha. E aí sim, aí era um gosto, era uma escolha. Antes foi uma opção, depois uma escolha. Quando eu comecei a gostar bastante do Homem-Aranha. E em seguida, aí o Homem-Aranha houve a famosa morte da Gwendolyn Stacy, eu fiquei um pouco decepcionado, não gostei muito daquilo e fui para os X-Men, né? Daí começou a febre dos X-Men, aquele finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, quando surge a fase do John Byrne, do Chris Claremont, né? E principalmente o John Byrne com aquela arte dele que é extraordinária. E depois eu fui então descobrindo que, na verdade, conforme a gente vai amadurecendo, o que a gente passa a gostar não é mais do personagem. Aos poucos, a gente, quando gosta de literatura, quando gosta de ler, a gente começa a admirar os artistas, que se tornam, de certa forma, os nossos ídolos, né? Deixa de lado a idolatria, né? O amor pelo personagem, você passa a gostar mais das histórias. E aí você tem um diferencial muito grande, porque você já não tem mais... Aí nessa época eu li Demolidor, maravilhoso, o Demolidor do Frank Miller, que surgiu mais ou menos na mesma época, e logo em seguida, aí você vai ver como a coisa vai migrando, né? Você passa a gostar de, por exemplo, Camelot 3000, que eu li nessa mesma época, início dos anos 80, muito bom. E aí os personagens deixam de ser tão importantes. O mais importante são as histórias, são as artes, né? E daí surge a grande revolução, o Frank Miller, Cavaleiro das Trevas. Logo em seguida, o Watchmen. Tá? Então você vai migrando daquele amor pelo personagem para se tornar um amante das grandes histórias e das grandes artes. Esse antes de Watchmen, que foi uma tentativa da DC Comics, uma tentativa bem sucedida, tá, gente? De trazer esses personagens de volta à vida, voltar a contar histórias sobre eles, né? E foi muito bem sucedido. Esse volume aqui,
do J. Michael Straczynski é sensacional. Ele consegue manter exatamente o mesmo nível de dramaticidade, de mistério, de suspense que o Alan Moore colocou na série original de Watchmen, tá, gente? É muito legal mesmo. Tá? As abordagens são muito adultas, a narrativa não é uma narrativa truncada, complexa, é uma narrativa mais ou menos linear, mas com muita empolgação, com muita aventura, muito suspense, muito mistério. É realmente bem interessante. Nesse caso desse volume aqui, na primeira arte, nós temos a arte aqui do Andy Kubert, que desenhou para a Marvel há muito tempo, né? Desenhou X-Men, inclusive, e tal. Apesar de que aqui ele faz um traço um pouco diferente, auxiliado pelo pai dele, né? Pelo Joe Kubert, que é um veterano das histórias em quadrinhos, desenhou quase tudo. E aqui ele faz um trabalho bem interessante, tentando trazer um traço e uma diagramação que se assemelha mais àquelas histórias lá dos anos 60, história em quadrinhos dos anos 60, logicamente, sem perder a dramaticidade, a força do quadrinho atual, tá? É um trabalho bem legal, vale muito a pena. Tá? Em seguida aqui, eu vou adiantar um pouquinho aqui agora, porque já deu para dar uma ideia do traço do Andy Kubert, que é um traço muito bacana. Não é dos meus artistas favoritos, mas eu considero muito bom, muito competente. Ele consegue atingir bem os objetivos, né? E depois dele, na segunda parte aqui, vamos dizer que a revista, o livro é dividido em 3 partes. 2 partes maiores, que são a série do Coruja e do Dr. Manhattan, e uma partezinha menor, um bônus praticamente, que é o Moloch, que é aquele vilão da história do Watchmen original, um cara que tem uma aparência meio esquisita, meio diferente. Mas na segunda parte nós temos aqui então o Dr. Manhattan desenhado, aí sim, por um dos meus artistas favoritos, um gênio na minha opinião, que é o Adam Hughes, que tem um traço assim bem fotográfico, bem retratista, tá? Mas você percebe claramente que a história tenta reproduzir também aquele quadrinho mais típico lá dos anos 60, inclusive pela diagramação e por essa sacada maravilhosa aqui, que são essas páginas amareladas, que eu já até falei isso em outro vídeo. Essas páginas amareladas que reproduzem como se fosse o passado mais remoto, mais antigo. Logicamente, a história de antes de Watchmen tem que se passar nos anos 60, né? Dentro da cronologia de Watchmen, que Watchmen se passa, a série original, mais ou menos nos anos 80, na época em que ela foi lançada, 1985, mais ou menos. E ela reproduz um pouco do passado dos personagens. Aqui vai mais um pouco no passado, então ele vai contar aí a infância, a juventude de alguns dos personagens, como é o caso aqui do Dr. Manhattan, né? Do Osterman, né? Muito bem. Então, aqui o trabalho é excepcional e é o que eu digo, por isso que eu digo, o J. Michael Straczynski conseguiu manter aquele grau de dramaticidade, de peso emocional, muito introspectivo, né, do Dr. Manhattan aqui, tá? Aquelas dúvidas existenciais, né? Porque o Dr. Manhattan é um personagem que é Deus praticamente, né? E pode manipular tudo e qualquer coisa. Então ele realmente, o J. Michael Straczynski conseguiu manter exatamente aquele nível de emocional da história do Watchmen original do mestre Alan Moore. Tá? Alan Moore é um gênio, mas tem outros que também são. E essa edição aqui não ficou nada a dever, inclusive na maneira de narrar, na coisa que ele faz. É o que eu falo, é um quadrinho para adultos, não só porque aborda temas mais complicados, mais difíceis para uma criança, para um adolescente mesmo entender, e para uma criança é totalmente impossível entender o que ele fala aqui. A própria história se passa num ritmo bem mais lento, bem mais tranquilo, bem mais filosófico, né? Que é muito interessante, que é bem denso, que é bem forte mesmo. E é o que eu falei, é literatura de quadrinhos para adultos, não é para criança, não é para adolescente e muito menos para criança, tá?
Mas a gente fica satisfeito de saber que os escritores estão fazendo cada vez mais história em quadrinhos para adultos, tá? Então fica aqui uma pequena amostra da segunda parte. Olha que capa belíssima aqui do Adam Hughes, né? Ele faz várias passagens na vida aqui do personagem, do Dr. Manhattan. Tá? Olha a estratégia narrativa quando a história se inverte aqui, né? Entre ele e o Ozymandias, que a gente sabe muito bem que a luta total, o duelo no sentido intelectual, filosófico, é entre o Dr. Manhattan, na história original, né, do Watchmen, e o Ozymandias, né? Bom, aqui vem então uma história em duas partes do Moloch, que é, como eu falei, aquele vilão, aqui desenhada pelo Eduardo Risso. Tá? Também é uma história bem interessante, bem forte, muito emocional, como as outras duas anteriores. Esse volume aqui, meu amigo, está super aprovado, nota 10 em todos os sentidos, tá? Tem histórias fantásticas, muito legais, e tem também artes muito boas. Tá? A do Adam Hughes, para mim, e no final, o que é legal nessas edições é sempre porque vem um bônusinho aqui com as capas, porque é muito comum nos Estados Unidos a mesma edição sair com várias capas variantes. Então aqui, por exemplo, tinha uma capa variante pelo mestre Jim Lee. Aqui o Coruja é desenhado pelo Jim Lee. É um personagem muito bom para ser desenhado pelo Jim Lee, né? O Jim Lee tem um traço muito apropriado para um personagem como o Coruja. Aqui já tem uma capa do Kevin Nowlan. Aqui outro grande artista, na minha opinião, que é o David Finch, desenhando aqui o Coruja e o Rorschach. Aqui já uma do Christian Mee e Ethan Van Sciver, não conheço. Aqui já a edição do Dr. Manhattan, que contém aqui no livro, né? Com a capa variante do Jim Lee. Aí eu já não gosto muito, quer dizer, não gostar do traço do Jim Lee é impossível. O Jim Lee é um gênio, é excelente. Mas acho que o Dr. Manhattan, assim, super musculoso, fortão, assim, que é o estilo do Jim Lee, não combina com o personagem. O Dr. Manhattan é um cara poderoso, ele não é um cara forte. Então isso aqui é desnecessário. Essa capa até aqui é um pouco mais adequada, apesar de que eu não curto muito essa arte um pouco caricata, não gosto dessa arte caricata. Tá? Aqui o Dr. Manhattan volume 2, pelo P. Craig Russell. Aqui pelo Neal Adams, tá bem legal, o Neal Adams captou um pouco musculoso, mas ainda mais próximo do que é o personagem, né? E aqui mais outra capa, aqui feita, aqui sim, a capa do Bill Sienkiewicz, e aqui já o Matt Wagner, já para o Moloch, a última capa variante do Dr. Manhattan é essa, aqui já é do Moloch. Aqui uma capa variante bem legal do Jim Lee, aqui sim, o Jim Lee conseguiu captar bem a ideia do personagem, que é um mágico, um sujeito esquisito, e que se especializou em magia e tal. E aqui mais uma do Wally Moss, as capas variantes também do Moloch. Aqui o Moloch só teve 2 edições, os outros 2 tiveram 4 edições. O Moloch teve só 2 edições. Aqui a arte finalizada do David Finch. Aqui alguns esboços, né? Ou arte finalizada, mas sem cor, né? Aqui do Andy Kubert. Aqui também a arte do Andy Kubert. Isso é muito legal. E só na edição capa dura é que a Panini incluiu esses detalhes. Aqui também uma coisinha que é bem legal nessas edições é isso, é a biografia dos autores. Aqui o J. Michael Straczynski, o Andy Kubert, o Joe Kubert, o Bill Sienkiewicz, só faz uma imagenzinha aqui, né? E o Adam Hughes, tá? Aqui também o Eduardo Risso. Então, gente, fica uma pequena amostra aqui dessa edição que vale a pena demais ter na coleção, você vai adorar. É um material para adultos, por causa da temática e por causa da narrativa, da forma de contar a história, é muito mais, praticamente específica para adultos, tá bom? Se eu não me engano, ela tem até uma observação aqui, desaconselhável para menores de 18 anos. Correto.
está absolutamente correto. Esse tipo de censura eu concordo, que é uma censura classificatória, apenas para você não embarcar numa furada no momento em que em que você adquire um quadrinho. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador e a gente vai voltar para trazer as outras edições aqui do Watchmen. Se inscreve no canal e deixa seu like, porque aí é que a gente tem força para fazer as coisas, para trazer essas edições especiais para vocês. Tá bom? Até a próxima.